Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para mais uma entrevista ao vivo. Dessa vez é com a Money Times, uma entrevista sobre meios de pagamento na América Latina. Bora acompanhar essa entrevista? CNBC. Estratégias e movimentos de mercado se desenrolam antenados na CNBC. Muito mais do que um canal, é um ecossistema regido à informação, que transforma o mundo corporativo e financeiro e impacta o cotidiano das pessoas que desejam se informar, se educar e prosperar. São 25 redações espalhadas ao redor do planeta, nos 5 continentes, de Nova York a Singapura, de Londres a Nova Delhi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia, Gabi? Que a partir de agora, Obrigada por participar com a gente. Você está pelo notebook? Isso, eu estou pelo notebook. Você tem um livro que você consiga colocar debaixo do notebook? Boa, obrigada. Já estou pegando já aqui. Agora é só tirar o espaço acima da sua cabeça. Pode baixar mais um pouco ainda, por favor. Aqui? Isso. Trazer. Até mais um pouquinho, vamos ver como é que tá. Assim? Ótimo, ótimo. Tá bom. Boa, muito obrigada. Como tá meu áudio? Fala um pouquinho pra teste, por favor. Testando, 1, 2, 3, testando. Obrigada, eu acho que tá ok. Eu vou mudar pra ver se o senhor ouve bem. Tá ouvindo bem a nossa programação? Agora eu tô ouvindo você, a programação sumiu. Estamos de volta aí, olha, o Agora sim. cineasta Walter Salles, a atriz Fernanda Torres e o ator Selton Mello deram uma entrevista coletiva de imprensa para contar a vitória de Ainda Estou Aqui, coletiva do Brainstorm, que ela tem 4 minutos. A gente veio na entrada do nosso analista de economia. E na sequência a entrevista com o são senhor. suas experiências sobre a Processo produção e a centralizado. Ai, a Fernanda Torres exaltou Você tá um pouco mais a Nora, grande o seu corpo, isso, um pouco mais para sua noite, assim, pra sua direita, isso mesmo. independente. Quem vai entrevistar, aí pode dar uma puxadinha na O pessoal da academia mesmo dizia que havia um antes e um depois da quem vai premiação. entrevistar é a Natália Vieira, Por essa tá? sucessão de eventos que está falando. Exato, então eu sinto Ainda Estou Aqui. Eu já volto, só um momento, por favor. Começa como uma comédia romântica e de repente ele tem um twist assim que faz você larga o cinema pensando assim na dor e no amor, no afeto, na busca de afeto no mundo. E o nosso filme é sobre o afeto. Então eu me sinto, ontem eu tive muito prazer naquela cerimônia e me senti assim muito entre nós, né, com a premiação do Anora daquela maneira. Foi muito mais divertida do que a de 99, realmente. Selton, a gente tem. Você está bombando nas redes, né? Com seus registros, mas muita gente tem perguntado aqui pra gente da questão do Rubens, né? Um personagem que foi difícil de fazer, que você já contou, mas então Mirão, a gente tem pergunta aqui sobre isso. No Você YouTube. fala um pouco também como você se vê nessa campanha no YouTube tá. e a relação Passa ao que as pessoas vivo têm tido com o Money Rubens Times. também. Se eu quiser ver lá do quarto. Bom, primeiro é isso, uma noite mágica mesmo, muito bonita ontem e na verdade eu vivi uma experiência muito, para dizer a verdade é o seguinte, eu gostei mais do Globo de Ouro, vou ser sincero. O Globo de Ouro a gente ficava numa mesa e juntos assim, e era uma coisa mais íntima. O Oscar tinha uma coisa mais distanciada, então assim, eu assisti lá de trás e o som era ruim.
Hoje eu assisti vai entrevistar a Natália Vieira. Tá joia, a Natália, né? Que é filha do Rubens e com o Chico Paiva. Então esse era o grupo do Fundão. E a gente estava assim, muito contente. E eu estava, e a Dani pode comprovar. E eu estava confiante que a gente ia ganhar o melhor filme internacional pelo bonde que estava andando. E foi muito lindo tudo. Tudo é lindo desse filme, tudo, desde o início, todo o processo, desde como o Walter pensou, como o recorte que ele quis fazer desse livro, como ele quis contar essa história. Fazer o Rubens foi uma honra, né? Foi uma honra e tanto. Meu Deus, é um homem que foi levado de casa e assassinado pelo Estado. E eu dei corpo a esse homem. Eu trouxe ele para viver de novo. Eu tive esse insight um pouco insano, mas que faz muito sentido em Veneza. Disse isso para Nanda, que a gente assistiu junto, assim, que é uma experiência que a gente nunca vai esquecer. Também na vida, que foi a primeira exibição do filme em Veneza. Que quando acabou o filme eu falei, meu Deus, esse filme é o corpo do Rubens. Esse filme é o corpo do Rubens que nunca voltou. Então, assim, tudo isso é muito comovente, poderoso, forte. Então, assim, foi uma honra fazer o Rubens. É uma honra representar o pai do Marcelo Rubens Paiva, que é um amigo, que é um cara que eu sempre admirei. Eu sou da geração que é fã do Feliz Ano Velho, que fez a minha cabeça totalmente, assim. Então, uma alegria. E acabei conhecendo a Lu, que é muito amiga do Walter, e todos os filhos, agora o Chico, a outra geração da família Paiva. Eu me sinto muito honrado de ter dado vida ao Rubens Paiva. Bom demais ouvir esse trechinho da entrevista, né? Enche a gente de orgulho. Mas eu prometi que a gente ia falar de agricultura, produção de alimentos. Então, bora lá. A inflação é um dos grandes desafios para o consumidor. O Brasil é considerado uma potência agrícola, sendo um dos maiores produtores e exportadores do mundo. Vamos começar então com o nosso analista Alberto Azental. Então é na sequência, tá bom? É na sequência de alimentos, né? Tá joia. Porque esse é de agricultura, né? É o próximo. Fala tanto na questão na sequência, depois desse Tá joia. Dessa questão, né? Obrigada, boa entrevista e até a próxima. Tá joia, obrigado. O preço dos alimentos, para a turma não comprar quando tiver caro, enfim, várias falas em relação a isso, que repercutem demais. E aí quero te ouvir o que você andou analisando, quais foram os cálculos, os cruzamentos que você fez para a gente hoje. Nath, boa tarde a todos. Na verdade, a gente ouve sempre pelo lado da demanda. Quer dizer, tem que abaixar o preço no grito, o problema, aí você elege um culpado, vamos eleger então o varejista ou atacadista. Então, isso é aquele discurso barato, simples e que não traz resultado. Quer dizer, muito mais político do que técnico. Agora, como é que os preços dos alimentos podem eventualmente cair? Se não é pelo lado da demanda, porque a demanda ela está exercendo uma pressão nos preços, porque a demanda está forte, e a demanda ela pode crescer, em termos de timing, a demanda pode crescer de um dia para o outro. É só eu distribuir dinheiro para a população amanhã vai comprar. Amanhã, se eu distribuo dinheiro, coisa que não acontece para quem produz, amanhã eu não tenho mais produto, só porque eu distribuí dinheiro para oferta. E isso também não vem sendo feito como deveria. Então, se você não aborda com seriedade um problema que é complexo e que não é varinha de condão que você faz assim e resolve, e não é no gogó que você resolve. Na negociação. Você tem que arregaçar as mãos, dá trabalho, não é só papo. Tem que trabalhar, tem que ir atrás, tem que entender o problema. Então, tem que ir pelo lado da oferta. Eu vou falar, é complexo a questão da agricultura. Eu vou falar um pedacinho hoje. É um pedacinho, é o começo de uma sequência que a gente pode fazer. Eu vou falar de um pedacinho para que as pessoas entendam o que é o Brasil. Tá bom. Então, vamos dar uma olhada já na primeira arte e vamos tentar entender o que é área plantada nos países. Então, aqui em milhões de hectares.
esses são os maiores produtores do mundo em milhões de hectares. Então, o maior produtor é a Índia, com quase 180 milhões de hectares. Depois vem os Estados Unidos com quase 170 milhões, a China com 165, a Rússia com 155. Quem está em quinto lugar no mundo em área plantada é o Brasil, com quase 64 milhões de hectares. Não à toa, estamos vendo aqui os maiores territórios do mundo, né? Só está faltando a Austrália aqui. Com certeza, os maiores territórios do mundo, grandes populações, né? Acima de 1 bilhão, Índia e China, e grandes áreas plantadas. Só que isso é parte da história, a gente pode chamar a próxima arte, e que ainda é uma comparação, são os mesmos números, mas o percentual disso em relação à área do mundo. Então, é o mesmo gráfico, só que ao invés de milhões de hectares, percentual. Então, a Índia tem território de cada país, é isso? A Índia, em função daqueles hectares plantados, a Índia responde por quase 10% da área plantada do mundo, 9%, quase 9%. O Brasil responde por 3,42% da área plantada no mundo. São as mesmas barras, é a mesma proporção. Ao invés de falar em área plantada, é que eu estou falando em percentual de toda a área plantada do mundo. Então, o Brasil responde por menos de 3,5% da área plantada no mundo. O próximo é o mais importante, para lá, que é um pouco agora sobre eficiência, porque não é sobre a área ou a extensão que você planta, mas a eficiência. Podemos chamar a próxima arte? A produtividade na área que você planta, é isso? É outra. Quer ver o que é? É o seguinte, esse é importante. Você falou das áreas dos países? Você falou os países que têm mais área, têm mais área plantada. Faz sentido, né? Faz. A Índia planta 60% do seu território. Então pega a Índia inteira, em 60% do território dela está plantado. Tá plantado. Os Estados Unidos, 18%. Tá bom. A China, 18%. A Argentina, 14% do seu país está plantado. Depois tem Cazaquistão, Rússia. O Brasil, que tem lá aqueles 64 milhões de hectares, representa tão somente 7,6% da sua área. Então, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo? Sim. Está entre os 5 maiores países com área plantada? Sim. Mas olha a colocação dele em área plantada em relação a território, 7,6. Tem muita coisa que influencia nisso, né? Quero chover sobre isso. Mas, ou seja, então, eu te proporcionalmente à sua área, ao seu território, o Brasil até que planta pouca área. E tem acima de 50% de áreas preservadas. Então, assim, também. A questão é, quando você fala de maior produtividade, não. Quando você fala de maior produção, você pode falar de 2 fatores, basicamente falando. Eu posso aumentar a área plantada e eu posso aumentar a produtividade por área plantada. Se eu trabalhar esses 2, eu aumento a produção. Se eu aumento a produção, eu aumento a oferta. Se eu aumento a oferta, eu consigo segurar o aumento do preço dos alimentos. Então, o Brasil, eu não estou advogando aqui começar a cortar florestas, matar floresta, destruir a natureza para plantar. Então, vou deixar o gancho para amanhã, suspense. Como é que o Brasil pode sim aumentar a sua área plantada sem devastar 1 hectare? Então, há questões que devem sim ser discutidas e que você não vai resolver num final de semana. Agora, quem é um líder, quem é governo e pensa ou pensaria para frente, está cheio de questão aqui para discutir. Oportunidades, inclusive, potencial. Com certeza é oportunidade, com certeza é olhar pelo lado da produção, pelo lado da oferta, e fazer investimentos inteligentes, comprar equipamento, tem uma série de coisas.
Isso é o nosso assunto dos próximos capítulos dos aí da próximos série. capítulos. A gente para aqui, 7,6. Não é, a gente não planta tanto assim como a gente imagina. Que pena, mas vamos falar mais sobre isso, vamos aprofundar essa conversa que é muito importante, muito necessária. Adorei a pauta, Beto Dental. É isso. Obrigada. Segundo estudo realizado pela fintech Nuvei, o e-commerce brasileiro está projetado para crescer 70% até 2027. Bastante coisa, hein? 70%, alcançando aí 585,6 bilhões de dólares. Vamos conversar sobre isso com o Daniel Moreira, ele é vice-presidente sênior da Nuvei América Latina e vai explicar para a gente os fatores que impulsionaram esse crescimento, os desafios que as empresas enfrentam para manter esse ritmo. Vamos lá então, Daniel, muito obrigada. Bem-vindo ao Money Times. Obrigado, Natália. Obrigado, Money Times, pelo convite, né, de estar podendo participar aqui e falar um pouquinho mais sobre esse estudo, né, um importante estudo sobre e-commerce, de uma série que nós estamos lançando, né? Em novembro do ano passado, nós lançamos um estudo sobre Colômbia e Emirados Árabes Unidos. Este mês de fevereiro, nós lançamos Brasil e África do Sul, né? E vamos aí ter mais 2 estudos com países da América Latina e também países que nós consideramos países de alto crescimento, né? Onde o e-commerce realmente tem alcançado números de crescimento muito grandes, né? Como é o caso do Brasil, por exemplo. Então, para começar, conta pra gente como é que foi feito esse estudo, Daniel. Claro, hoje a Nuvei ela é uma empresa global, né? Nós temos sede no Canadá e o que acaba acontecendo, nós processamos um volume muito grande de transações. E nós conseguimos acompanhar a evolução de cada país. Para se ter uma ideia de tamanho da empresa, hoje nós processamos 1,5 trilhões de reais em meios de pagamento ao redor do mundo, né? Só no Brasil também é um número bastante, um número gigantesco. E isso nos dá dados suficientes para que possamos passar essas informações, né? O objetivo desse estudo é trazer segurança para empresas que queiram atuar em novos mercados. Então podem ser empresas que estão chegando no Brasil, empresas brasileiras que estão buscando novos mercados para expansão. Então o estudo ele vem mais para isso, empresas que estão buscando internacionalização. E esse estudo vem trazendo dados, né, de que áreas estão mais crescendo, como é o caso agora que nós trazemos os detalhes sobre crescimento no Brasil. E aí, o que tem impulsionado, quais são os fatores por trás desse crescimento aqui no Brasil? O Brasil, realmente, a população, né? A população hoje ela tem uma questão importante, é de acesso à internet. 81% da população no Brasil tem acesso à internet. Além disso, meio de pagamento. A gente tem aí o Pix que caiu na graça do consumidor, né? Um pagamento instantâneo que o Banco Central está de parabéns por esse lançamento, que por sinal sexta-feira teve o lançamento do Pix por aproximação e vem fazendo realmente, deixando mais transparente as transações e trazendo cada vez mais consumidores para o e-commerce, né? O meio de pagamento vem ajudando muito. Então o Brasil ele vem ocupando posição de destaque na América Latina, é o país que mais cresce em termos de e-commerce e por isso nós temos... Né? Uma estabilidade, a gente consegue retomar. Acho que voltou. Daniel, voltou. Só cortou o finalzinho da sua resposta, que a gente perdeu a conexão, mas você falava sobre o Pix por aproximação, né? Isso, o Pix por aproximação, né, que foi aí mais uma novidade lançada na última sexta-feira, ela traz cada vez mais... segurança para o usuário, né? Então o usuário brasileiro ele já está, digamos, eu diria, acostumado e, para dizer a verdade, exigente com as empresas que entram no nosso mercado, né? Isso porque agora vestuário, moda, que são as questões de varejo, né? Os segmentos de varejo que mais crescem, realmente tem trazido muitos usuários do Pix. No nosso segmento de meios de pagamento, a gente tem notado que o Pix realmente tem tomado a dianteira e isso tem feito com que o e-commerce caísse realmente no gosto do brasileiro, né? Talvez fosse a pecinha que faltava ali, porque tem essa questão dos brasileiros estarem conectados, mas tem muita questão da bancarização, do acesso a cartão de crédito, que poderiam ser barreiras, né, Daniel, até então? Com certeza. E aconteceu algo raro, né? Em 2025, no nosso estudo, a gente já está vendo o Pix tomando uma dianteira muito forte. O ano passado nós já notamos um número maior de transações com relação ao Pix, quando comparado com cartão de crédito, né? Sem falar a débito, que praticamente desapareceu
nessa questão. Então o Pix realmente caiu no gosto dos brasileiros e vem facilitando as compras via e-commerce. Né? E eu acredito que as evoluções do Pix trarão ainda mais crescimento para o e-commerce. A partir do momento que nós tenhamos um Pix parcelado, né, com a segurança do Banco Central, eu acredito que isso realmente vai fazer a diferença e fazer com que esses números cresçam ainda mais. Né? As nossas projeções são de que o Pix, em 2027, venha a alcançar 51% de todas as transações de e-commerce no Brasil. Então, para se ter uma ideia da proporção, do tamanho e da força que tem esse meio de pagamento hoje aqui no Brasil. Agora, para a gente manter esse ritmo de crescimento esperado aí até 2027, quais são os principais desafios? O que está aí no horizonte de vocês? Bom, o que nós temos trabalhado com as empresas, né, porque existem muitas empresas internacionais chegando no mercado, e por sermos uma empresa global, nós estamos apoiando nesse sentido. Né? Então, o que nós recomendamos para esses clientes que entram no mercado brasileiro? Né? O brasileiro, a adoção é do mobile, né? Vamos falar de celulares. A grande maioria das compras é feita através de celular. Segurança e transparência. Então, hoje a grande preocupação no mercado brasileiro do consumidor final é com relação à fraude. Né? Fraudes que acontecem no e-commerce. Então, essa é uma preocupação muito grande. É por isso que, no nosso caso, nós oferecemos uma série de ferramentas e de inteligência artificial para poder fazer esses controles. Né? O outro ponto importante é a questão regulatória. Não basta você ter um e-commerce, mas você tem que estar atento à regulação no mercado, como atender o seu consumidor, né? E estar aí aderente às leis locais de cada país. Principalmente no Brasil, onde a gente tem sempre mudanças, né, em cada segmento para poder atender o consumidor final. E Daniel, você mencionou então que tem muitas empresas estrangeiras entrando nesse mercado brasileiro de e-commerce. Conta mais pra gente sobre isso. São empresas predominantemente de que setor, vendendo que tipo de produtos e vindo de quais partes do mundo? Natália, é assim, a gente tem notado um crescimento, uma procura muito importante pelo Brasil de empresas asiáticas. Né? A gente tem aí grandes nomes no mercado, que tem chego e atuado na questão de vestuário e moda, né, acessórios. Então isso tem tomado um grande espaço. O que eu posso dizer é que nos próximos meses teremos mais empresas asiáticas chegando nesse segmento e atuando no Brasil. Né? Nós temos uma grande que já atua por aqui, que é asiática, que faz muito sucesso na questão de vestuário e acessórios, que é um cliente da Nuvei. E temos outros que estão chegando, já estão estudando o mercado, estão utilizando o nosso estudo para realmente ter mais informações em como entrar já no mercado brasileiro, atendendo a exigência do brasileiro, né, que é grande. O brasileiro hoje em dia ele espera uma entrega muito rápida, né, e opções de troca de produto. Então isso é um desafio para quem realmente está entrando no nosso mercado. Quero te ouvir mais sobre isso. Então, que conselhos, né, baseado na experiência de vocês, nesses estudos tão importantes que vocês fazem, como é que vocês costumam traçar o perfil, né, do consumidor brasileiro, as dicas para essas empresas, clientes fazerem sucesso por aqui? Então, você já falou aqui sobre a questão da pressa para receber, essa questão então de se preparar para a logística, possibilidade de troca, devolução. O que mais é importante que essas empresas saibam? Então, o mais importante é escolher o mercado correto, né? E limitar, eu diria, para fazer o que nós chamamos de MVP, né? Começar a trabalhar aqui no Brasil, não ir para o Brasil todo. O Brasil tem dimensões continentais e nós temos visto são que as empresas que começam, escolhem um determinado mercado para iniciar a sua operação, são as que saem melhor e aí conseguem expandir para outros estados, porque cada estado no Brasil é praticamente um país. Né, quando a gente compara com a Europa. Então é muito difícil sair e fazer um lançamento, mesmo que seja uma grande empresa, para todo o Brasil. A nossa recomendação sempre é entender o mercado local através de pequena abrangência, para daí então continuar o crescimento. E tem sido muito bem sucedido. A gente viu um caso aí que começou em São Paulo, atingiu o Brasil todo e hoje é um dos maiores varejistas de moda, né, no mercado brasileiro e está se dando muito bem. Daniel, e quando a gente fala desse crescimento que vem sendo muito rápido das compras aí online pelos brasileiros, a gente está crescendo porque cada vez tem mais jovens que já estão muito inteirados aí, né, com o e-commerce, com fazer compra ali pelo smartphone, e esse pessoal entrando no mercado de trabalho e tendo renda, poder aquisitivo para entrar nesse mercado consumidor,
ou tem a inclusão também digital de pessoas mais velhas? Ou são as duas coisas combinadas? Me conta. Eu diria que nós estamos numa tormenta perfeita, né? Nós temos um grande número de jovens que vem ingressando no mercado de trabalho e com uma renda melhor e já vem com essa adoção do mobile já inserido no seu dia a dia. Mas nós temos também, caiu no gosto do brasileiro comprar, né? Até pouco tempo atrás a gente notava uma certa dificuldade, até um pouco antes da pandemia. Mas hoje já está fazendo parte do dia a dia fazer compras via internet de moda e acessórios. Caiu no gosto do brasileiro e as empresas se prepararam para isso, né? Transformando até mesmo a logística. Hoje é possível encontrar empresas em e-commerce que fazem a entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. O problema é que quem quiser entrar no mercado brasileiro, essa régua está alta, né? A expectativa do consumidor ou da consumidora, porque as mulheres têm grande parte nesse consumo de moda hoje, né? A expectativa é muito grande e hoje não conseguir atender devido à logística, eu acho que é o grande desafio para quem está entrando no nosso mercado. Porque já tem grandes empresas atuando, não é verdade? Tá certo, a régua, né, tá no Subiu. Muito alto e o nível de exigência também é grande. Quero agradecer demais a participação aqui ao vivo com a gente no Money Times do Daniel Moreto, que é vice-presidente sênior da Nuvei América Latina, compartilhando dicas, dados e insights preciosos com a nossa audiência. Muito obrigada, Daniel. Boa tarde para você e volte sempre. Obrigado, Natália. Obrigado, Money Times. Obrigado a quem nos está assistindo. Boa tarde. A gente vai para o intervalo, mas você já sabe, né? Rapidinho, Money Times volta já. Que já era bacana. Eu já posso desconectar, né? Foi bom, foi divertido. Mais uma.